O programa dessa semana já vai começar, mas antes a gente tem um recado pra você. Agora você pode conversar com a gente através do nosso grupo lá no Facebook. Basta você procurar pelo grupo Alimente uma Batata. Acessa lá, a gente tá curioso pra te conhecer. No post desse episódio vai ter o link direto pra ele. E só mais uma coisinha, agora você pode escutar o nosso podcast através do Google Podcast, Deezer e também do Spotify. Bom, então a gente faz... É um programa só de indicações. Vamos indicar várias coisas de vários temas, de várias bostas, de várias coisas legais, de várias coisas que gostamos. Ou não. Ou não. De várias coisas. O Bora importante indicar. é assim, indicar várias coisas. Ok. Legal. De várias coisas. Ok. Ok? Tá ótimo. Já vai mudar Tá a vida bom, de né? muita gente. Vai mesmo. Inclusive as nossas mesmo. É. Ah, claro. Ah, mas se eu indico um filme puta legal que vocês nunca assistiram, é muito bacana. Muito Puta, bacana. legal. Eu sempre falo bacana. Bacana. Que bacana, né? Nossa, é bacana essa menina, né? Muito bacana. Acho que é melhor baixar aí pra ver se abafa mais que as crianças estão gritando. As crianças. Em vez de estudar, tá brincando, criado. Caramba, não. Em vez de ver matemática. Vamos lá, eu sou o Batata. Eu sou a Caju. Eu sou a Karina. E eu sou o B. Batata e suas fritas. Então vamos começar indicando o quê? Começar por qual? Filme? Bora. Pode ser. Quem quer começar? B, vai lá. Eu por quê? Não sei. Eu vou indicar um filme muito bom, filme do ano 2000, do diretor Guy Ritchie. É o Snatch, Entre Porcos e Diamantes. Esse filme é muito legal. Nice. Esse filme tem o Brad Pitt, tem o Jason Statham, tem o Benício Del Toro. E é um filme daquele... Sabe aquele filme meio que eu sempre faço essa comparação? Sei que quem estuda cinema vai falar que não parece, mas assim, do modo generalizado. Aquele negócio meio Pulp Fiction, meio Clube da Luta, com uma história meio nonsense, vários cortes e tal. É um filme bem legal. Conta a história de um pessoal que rouba um diamante. E aí o diamante passa de mão entre pessoas diferentes. E no final acontecem muitas coisas divertidas com esse grupo de pessoas. Eles são ameaçados, quase morrem. E é um filme muito legal. Snatch, Entre Porcos e Diamantes. Fica a dica aí. Como que é o nome do filme? Snatch. S-N-A-T-C-H? É isso. Eu já achei esse filme um negócio que eu acho muito bom, é a fotografia do filme. O Guy Ritchie ele é muito bom nesse tipo de coisa, mas esse filme em específico eu acho que ele tem as tomadas e a fotografia dele é muito legal. Cenas de luta. Cenas de ação. Muito bom. E a história é A história muito é boa. envolvente. Envolvente. O Brad Pitt é um cigano, lutador, muito louco. Não, o filme é muito legal. Esse filme é de 2000, né? 2000, isso. Entendi. Eu vou indicar um filme espanhol. Opa, adoro coisas diferentes. É um filme espanhol de 2017. Ele chama Um Contratempo. Tem no Netflix, pra quem quiser assistir. É um filme de mistério, suspense. Adoro. Eles falam bastante palavrão? Eu adoro palavrões em espanhol. La puta madre. Falam normal. Não é La Casa de Papel. Óssia. Hostia! Adoro. Mas é um filme muito legal. Desculpa, é um, qual que é o nome do filme? Um Contratempo. Ele é misterioso? Ele é um filme de suspense. Ah, Suspense sério? meio O policial. B já tá aqui, já tá em frenesi já. É um suspense policial. É um rapaz, ele acorda num hotel e vê que a amante dele tá morta. Holy moly. E ele, a partir daí, ele é indiciado e ele precisa de ajuda de uma advogada ferrada, uma advogada foda lá da Espanha, para que ele possa ser solto. E aí toda a história se desenrola a partir daí. É muito bom, é um filme que tem policial. Ela consegue envolver, já cativou, né? Ela vai falando muito bom. Já vai assistir. Muito bom. Não, já tá aqui na minha Ele playlist. é bem Já legal te vendeu. mesmo. Ah, Tem esse diretor que faz esse filme, ele chama Oriel Paulo. Ele tem outros 2 filmes que também são nessa mesma pegada. Um chama O Corpo e o outro chama Sequestro. Ó, É bem nomes legal. curtos. O Sequestro tem no Sequestro. Netflix, o Corpo já saiu do catálogo. Mas é bem legal, assistam. Um Contratempo. Coloquei na listinha. Coloca aí. Então, já que vocês estão falando de filme, eu vou falar de um filme francês que eu já recomendei pra Caju,
que é Eu Não Sou um Homem Fácil, que é maravilhoso. Você assistiu? Eu não cheguei a assistir ainda. Assista. Ele é um filme que coloca um homem bate a cabeça e aí ele se vê ele mora ele tá aqui no nosso mundo, né? No tempo que a gente tá Sim. atual. E quando é criança ele passou por um trauma que deixou ele um machista idiota. E ele é um cara de quase 40 anos, machista idiota, bem sucedido. E ele bate a cabeça e ele vai o mundo troca e se inverte todinho. Inverte. Então as pessoas que ele estavam próximas, um amigo dele que era muito bem sucedido, tinha uma secretária, aí inverteu, a secretária do cara é muito bem sucedida e ele é o secretário da mulher. E aí te mostra, faz analogias com o machismo, que elas são... O tratamento, né, que é feito, né? Aí, por exemplo, ele vai para outro mundo e começa a se sentir mal, e aí ele vira um masculista, que é o que eles usam pra feminista. Sim. Feminista. É muito interessante. É um soco no estômago, assim, singela. Mas pra mulher, às vezes, tá assistindo, você fala, meu Deus, eu não acredito, passo isso por todo dia. E aí um homem tá passando por aquilo. É muito legal pro homem assistir também. O B pode falar legal. que ele assistiu. É um filme muito bom e você coloca Muda alguns conceitos. algumas situações assim que talvez, não que todo homem faça, eu não faço as coisas que eles fazem no filme, mas assim, talvez ao uma mulher passar por aquilo, eu posso pensar assim, não precisava de tanto, mas não, precisa, porque não é fácil não, é complicado. E aí quando você vê que o cara tá sofrendo aquele tipo de assédio, você já pega e fala assim, caraca, mano, Legal. é muito Porque hard. ele passa a sentir passar os assédios que ele fazia, só que com ele, e que ele não dá uma mínima importância. Inverte assim, você fala, puta, cara. Não vamos dar spoiler, Não, assim, mas tem uma cena que eu posso falar, que ele chega no trabalho, ele trabalha numa agência de propaganda, e aí a chefe dele é uma mulher. E ele chega com uma ideia e tal, e tá só os dois na sala, e cai uma caneta, um lápis dele embaixo da mesa. Ele desce pra pegar. No que ele desce pra pegar, a mulher abre o zíper da calça dela e meio que começa a pegar na cabeça dele. Ou seja, você fala, puta que pariu, Sim. sabe assim? Isso aconteceria facilmente no outro mundo. Sim. E aí você fala, começa a vir, sabe, dá uma mexida com você, assim, o filme. E essa é só uma, tem várias cenas piores até. E você fala, meu Deus. Vou meu Deus. assistir esse final de semana. Assista. É muito bom, é francês, então tem essa pegada um pouco mais lenta, francesa. Eu não sou um homem fácil. Eu não sou um homem fácil. Esse filme tá bem comentado, várias blogueirinhas Tá no falaram Netflix? dele. Tá Ele no é desse Netflix. ano, né? É novo, é muito bom, tá no Netflix. Eu gostei. Muito, muito bom, assim. Legal. Muito faz bom. pensar bastante. Mas e você, Batata? Eu vou indicar primeiro o... Não gostei. o Sua Opinião Não Me Interessa, que é... Tô anotando aqui, tô anotando. Eu já ouvi falar desse documentário. Eu vou indicar o filme italiano de 2005 ou 2006, que ele chama Vermelho como o Céu no Brasil. Eu não sei como que ele chama... Na verdade, eu não sei falar ele em italiano. É mas vermelho, como o céu. Fazendo assim com a mãozinha, né? A mãozinha Vermelho, peperoni como o céu. Pepperoni com tomato. Tomato como céu. O céu como tomato. Napolitano como o céu. Chama Rosso como Cielo. Rojo. Rosso. Não, o rojo é Mas espanhol. rojo é espanhol. Rosso. Esse é um filme italiano. Isso. Por isso que eu acho que é Rosso. Não. Aí tá sendo russo já. Então ele é um filme de uma criança que ela fica cega. E ela não aceita que ela ficou cega. Ela não pode mais estudar com os amigos dela, então ela vai para uma instituição onde ela vai ter que aprender braille, essas coisas. E ela não aceita isso. Ela não gosta. Ele acha um gravador e através do gravador ele começa a narrar algumas situações do colégio. É como se ele estivesse fazendo um vídeo, mas um vídeo de áudio. Então, através dos barulhos do ambiente, ele cria situações para demonstrar o que é aquilo. É uma criança muito pequena? Deve ter uns 10, 12 anos por aí. Tá. Então, por exemplo, ele quer falar sobre as 4 estações. Ele usa o barulho das coisas para mostrar o som de um trovão, o som Entendi. Que bonito. do outono, qual que é o som do outono, entendeu? E eles vão depois fazer uma apresentação para os pais deles e se desenvolve como fazer essa apresentação para os pais, sendo que tem que ser uma apresentação áudio e não visual. Legal. Como que é o nome? Vermelho como o céu. Rosso como... That's my
Alguém tem algum outro filme pra indicar? Vixe. Eu tenho um filme de criança, que não é de criança, é pra toda a família. Esse filme é muito legal. Acho que muita gente deve ter assistido, ou não, porque... Ou cagou pro filme. Ou cagou pro filme, que é Paddington. Ursinho Paddington. caguei pro filme, Não, mas o realmente. filme é muito legal. A gente também tinha Putz, cagado pra velho. ele. E aí, um belo dia, nós estávamos lá com as crianças, sobrinhos, Criança. e a gente não tinha muito o que fazer, e nós fomos assistir Paddington. Que filme fofo, que trilha É uma fofa. fábula. É uma fábula muito fofa de uma família que encontra um urso Que veio do Peru, que veio do Peru falava e tá, nosso sem, idioma. e tá sem família. Falava nosso idioma, E não, falava levam pra inglês. casa e ele arranja altas confusões. Como que é o nome do filme? É, Paddington. Paddington. É o do ursinho que usa chapéu e capa X. Isso! É bonitinho ele, mas eu caguei. Eu achei que era muito infantil. Não. É uma fábula que muito legal. você consegue Adultos absorver. gostam. Criança vai achar fofo, mas Aham. você consegue absorver Aham. de Ele outra é, forma. ele é muito bem feito, o Ele é urso. recente, esse filme. Tem dois. Lançou o último agora, e esse último, ele é o filme número 1 no Rotten Tomatoes de crítica. O Legal. Paddington 2, ele é o filme mais bem avaliado do É. Tomates Podres. Assistam o primeiro, Vou que assistir. vocês vão gostar. A dublagem no Brasil é pelo Danilo Gentili. Não ficou ruim. Não ficou Não ruim. ficou bom. Ele é muito fofo. Paddington é o nome de uma estação de Estação trem. inglesa. E é lá onde De a família Londres. acha ele. Então coloca esse nome dele. A atriz que é a mãe dele é aquela que... Ela ganhou o Oscar, né? Pela Forma d'Água. Não ganhou o Oscar. Ela concorreu ao Oscar. concorreu ao Oscar, Isso. Forma d'Água. Minha próxima indicação é um filme da Netflix chamado Jogo Perigoso, Gerald's Game. Esse filme é um filme baseado no livro do Stephen King. E é basicamente a história de um casal. A mulher, ela é mais jovem que o marido, e eles têm problemas conjugais, e eles resolvem passar um fim de semana na casa de campo deles, a casa do lago, num lugar bastante isolado. Um ermo. clássico pra dar merda. Sim. E aí no filme começa o quê? Isso não é spoiler, é o plot do filme, porque até a capa do filme é isso. Ela é presa na cama com uma algema, pra ser, enfim, ter uma noite diferente com o cara. Só que o cara acontece um evento que o cara morre. Logo quando ia começar o ato. E o filme se passa naquele quarto. Morre na cama. Morre na cama com ela, e ela totalmente presa. E o filme é muito legal, por quê? Porque se fosse um filme só isso, pô, como que você consegue 1h30 ficar, né, só mostrando isso? Mas não, ela é uma mulher que teve muitos problemas na infância, na adolescência, e ela tem vários diálogos com ela mesma. É como se fosse assim, a consciência dela positiva da situação é ela, e a parte negativa é ele, porque ele era um cara opressor, era um cara que mexia muito com ela. E como você vai sair de um quarto e ficar dias, sei lá, Isso. sem comer, Então, sem nada? Preso. Sabe, a trama é E aí a um lugar que consciência- ninguém vai aparecer. Exato, não tinha. E, tipo assim, eles não avisaram pra ninguém que iam pra lá. E era, tipo, uma sexta-feira à noite. Tudo pra dar merda. Exato. E eles iam voltar só na segunda-feira. Então ela tinha 2 dias. E então a consciência dela, que falava assim, você consegue escapar? Era a personificação dela mesma. Só que a mais realista, que falava, você nunca vai sair daqui, você vai desidratar e um monte de coisa. Era o cara. Então ela tem esses diálogos e tem flashbacks da vida dela mostrando por que ela é uma pessoa sensível. E, nossa, o filme é muito Legal. bom. Só que assim, ele é um filme que você passa por uns cagaços que eu fiquei sem dormir. Qual com que é o nome do cagaço. filme? É o Jogo Perigoso na Netflix, Gerald's anotado. Game. E é um filme muito bom. Você vai ficar pensando, tem muito dessa parte envolvida aí com abuso e coisas assim que aconteceram na vida dela e tal. E realmente é um filme que eu indico, que todo mundo que assistiu falou que é de explodir a cabeça. Você sai assim, tipo, blowing minds. Fiquei interessada. Muito legal. Queria finalizar indicando o Love, Simon. Não sei se vocês já assistiram. Não. Não. Mas já ouviram falar do Love, Simon, com o Amor Simon. Sim, já. A história é simples. A história é simples. É um filminho tipo Água com Açúcar. É um filminho de comédia romântica de gays. Só que ele foge de todo esse aspecto gay. Por quê? É um dos pouquíssimos... Eu não sei nem se é o único filme que você tem... Que ele é focado pra adolescentes gays. Tá. E aí não é aquele negócio de discriminação. E não é ele que- só se descobrindo Sim. e vivendo. Ele acaba sendo algo simples, ele não é focado na discriminação, no gays contra a sociedade, Sim. sociedade contra os gays. É bonito. Eu vi Pais te odeiam, não. Eu vi a Jujut falando dele. Que ela disse que é um filme que você sai good vibes. Ela falou, você não É um fica filme preocupado bonito. que ele vai apanhar, que ele vai isso, que ele É vai um filme que vai good dar tudo vibes. certo. É tipo pra você ver outra visão. Não só ver aquele negócio de ele é gay, ele vai morrer, vai ser Aham. discriminado, vai ser estuprado, vai ser Não. julgado. Não. Não, dá tudo certo. É uma vida como uma
vida. O filme, ele é engraçadinho, ele é bonitinho, e o mais legal de tudo é você foge dessa ambientação de que só tem que ser... Tem que se fuder. Vai ser discriminado, Ou vai os ser pais um não te prostituto, aceitam, ou vai ser qualquer coisa a assim. igreja te odeia. Não, é tudo simples a maneira como flui. Tem até no trailer que uma brincadeira que eles fazem, que são as pessoas se assumindo como hétero pros pais. Isso tem no trailer, que é muito engraçado. Tipo, a menina fala assim, eu gosto de homens. Fala pra mãe dela, aí a mãe dela começa a chorar e fala, onde que eu errei? Te faz o inverso. Legal. Vamos pra livro? Livro, eu sou muito específico para livros. Eu gosto de livros de literatura e livros com histórias de mistério. Então, pensando nisso, eu vou indicar aqui o Demonologista. Demonologista é um livro curto, até bem rápido de ser lido, onde conta a história de um cara, de um professor. Agora não me lembro se ele era um professor. Agora me deu um branco. Mas ele fica envolvido em um esquema de um exorcismo, e após esse exorcismo acontecer, começam a acontecer coisas estranhas com ele. Ele é meio que perseguido aí por uma entidade do mal. Então, é um livro que mostra muito aquela diferença, aquelas questões sobre se você está tendo algum devaneio ou não, espiritualidade, e é um livro bem curtinho, ele realmente é bem rapidinho de ser lido, não é uma série nem nada parecido, é bem facinho de encontrar, bem baratinho, e essa é a minha indicação, O Demonologista. Ele é terror. Ele é de terror, mas assim, não é terror, sabe? Igual aquele filme que a gente assistiu, é o novo... New Weird. New Weird. É o novo estranho. Mas ele não dá cagaço nenhum? Teve uma hora que eu fiquei no cagaço. Teve uma hora que no exorcismo, assim, a descrição do exorcismo, eu falei, what? Mas não, ele te dá mais uma sensação de desconforto, porque, teoricamente, o protagonista ele é meio que perseguido pela entidade. Então ele faz uma investigação pra saber quem é a entidade e tal. Então é um livro bem legal. Eu indico essa historinha pra vocês, bem leve. Foi lançado pela Dark Side, né? Foi, a qualidade do... Não, assim, a parte gráfica. A capa é linda. A capa, ela tem a lombada do livro, assim, ela parece como se fosse rasgada. Ela tem uma textura, que é como se tivesse arrancado, assim, e ficasse áspero. Nossa, é muito bonito. Eu tenho ele na minha estante lá. É bem legal esse livro aí. O primeiro que eu vou indicar, ele chama 15 Dias. 15 Dias, ele é um livro de um menino que ele é taxado como booktuber. Não sei se você já ouviu falar sobre booktubers. Não sei o que é isso. Booktubers, na verdade, é quando você faz review de livros no YouTube, ele indica livros, você mexe com livros. Então ele é do Vitor Martins. Ele é a história de um menino gay gordinho. Todo mundo que é gordinho, ele sabe que existe um grande problema da gente aceitar o nosso corpo. Principalmente quando alguém tá tocando a gente. De achar que a barriga tá aparecendo, a tetinha tá suando. A gente não consegue entender que a pessoa tá ali porque tá ali, né? Senão não tava. Eu entendo, eu sei. E quando aparece alguém que gosta da gente, a gente começa a desconfiar do porquê que ela gosta da gente. Por que ela gosta de mim? Entendeu? Tem alguma coisa. Eu sou gordo. Sim. Por que eu acho que é um livro bonitinho? Porque ele fala ele envolve essa questão da homossexualidade, mas ele envolve também, em vez de ele te levar pro lado de as pessoas não te aceitam, ele tá te levando pra um lado muito mais de estética, que é uma das coisas que pega imundo no mundo gay. Talvez pegue de uma maneira tão pesada como pegue pra uma mulher no mundo da moda, não sei. Onde você tem assim, uma vez uma pessoa fez uma pergunta que é assim, quantos amigos você tem que namoram com gordos, sabe? E aí geralmente são os caras que gostam gostam de ursinho. Eu escutei até isso no Wanda outro dia, eles falando sobre isso. Também escutei isso lá. E também já tinha lido a respeito. Então, o motivo desse livro... O cara se sente mal, fala, pô, ele tá comigo só porque ele gosta de urso. Sim. Aí um fetiche que... Mas não é um fetiche que não é um, tipo... Quando você tá num quarto com uma pessoa, você tem um fetiche, eu quero virar de salto. Não, é um fetiche social. Da vida, social. É igual, tipo, eu conheço você e você namorou antes de mim todas mulheres louras de cabelo curto. O cara gosta do cara só porque ele é gordo. E aí o que eu acho bonitinho desse livro é isso, que ele vai contar a história desse jovem, que é o Felipe, e ele vai desenvolver de uma maneira que é feito justamente pra gordinhos e gays. Não só pra gays, ou só pra quem precisa entender o que é gay, não. É pra gordinhos e gays. E é muito bonitinho o livro. E é simples, e é um negócio feito por um youtuber que todo mundo só sabe criticar. E eu achei bem fofinho, bem bonitinho. E eu queria indicar esse. Como é que chama mesmo? 15 Dias. 15 Dias. Próximo. Um dos livros que eu vou indicar é o Horror em Amityville. Muita gente já conhece pelo filme, que tem várias versões desses filmes. Uma das mais famosas é de 2000 e baixo, 2002, 2003, com o Ryan Reynolds, que é meio ruizinho o filme, assim, mas a história é muito boa. Eu gosto muito desse livro. Vou contar um pouco como eu li esse livro. Eu já tinha visto o filme há uns anos antes. E aí eu decidi ler o livro. Eu queria ler um livro de terror, coisas assim. E aí eu fui procurar, só que nessa época não tinha nenhum livro
não tinha nenhuma edição atual. Então eu fui procurar em sebo, e aí eu achei em uma sebo que era super longe da minha casa, ficava no centro e tal. E a moça falou que tinha o livro, mas ele tava bem ruim, tava bem estragado, com a capa meio caindo e tal. E as páginas estavam meio velhas. Mas se eu quisesse, ela guardava pra mim. Aí eu falei pra ela guardar. E eu ia 2 dias depois buscar. E eu fui. Foi R$6, eu lembro. Olha, sebos, adoro. O livro, a primeira edição dele é de 1977 e a minha edição é de 79. Caramba! Ele é muito velho. E aí, a história, ela é extremamente envolvente, dá um cagaço imenso. E lendo naquele livro específico que eu li, eu fiquei mais apaixonada, porque era muito velho. Então era... eu tava com o demônio na minha mão. O livro tinha história. Assim, exatamente. Passou por tantas... livro- Passou por muitas ali. O cagaço que você sentiu, ele pode ter sido sentido por um número muito grande de pessoas nesses 30 anos. Exatamente. Muito legal. Exatamente. Foi muito louco, assim. A história é de um casal, da família Lutz. Eles têm alguns filhos e aí eles se mudam para uma casa em Amityville, na cidade de Amityville. E depois que eles se mudam, eles descobrem que 2 anos antes tinha acontecido uma chacina nessa casa, onde um dos filhos matou a família inteira. E ele matou a família inteira falando que ele ouviu algumas vozes. Essas vozes mandaram ele matar. E a família Lutz morou por lá, nessa casa, durante 28 dias. Eles compraram a casa e eles ficaram na casa só por 28 dias. Eles foram embora porque eles não aguentavam a presença que tinha na casa. O peso da casa. A casa era muito pesada e acontecem coisas absurdas. Nos filmes, se você for assistir, claro, você vai conseguir ter uma dimensão, tem uma parte ali de terror, tal, mas lendo o livro ele é uma estrutura um pouco mais realmente do que aconteceu, porque tem alguns relatos policiais e tem algumas fotos da família. Nossa, então que aquelas legal. fotos meio dos anos 70, algumas até em preto e branco, então é bem estranho, assim, é bem tipo, dá realmente um medo, é bem assombrado. E agora, no ano passado, a Dark Side Books lançou a versão, uma nova edição. Então é exatamente a mesma história, só que você consegue comprar agora, baixar talvez no Amazon, no Kindle, enfim. Mas é muito bom, gente. O Horror Amityville é um livro pra você ler no dia, num momento claro, sabe? Assim, não ler à noite, porque eu gosto dá muito. medo de verdade. Assim, Eu gosto muito de livro de história de terror, porque a forma que é contada, ele dá muito detalhe e você fica imaginando. Exato. E isso é uma coisa significativa. No Exato. filme é legal que você tem a parte visual. Aqui você ouviu barulho, aqui você vê alguém andando. Sim. Mas agora, quando conta a história, você fala... É realmente a sua imaginação que pega ali. E nos filmes, eu já assisti 3 versões, tem até um novo agora que nem me atrevi a assistir, que deve ser muito ruim. Eu nem vi a nota no IMDb, mas deve ser péssimo. Eu não achei ele na Amazon. Que não é tão quanto o livro. Então eles colocam algumas coisas pra TV que realmente é imagem, é susto. Sim. Só que se você for ler, as visões que a família tinham eram de coisas diferentes. É muito pesado, Você sabe, né, é muito bom. que esse crime aconteceu de verdade, né? Sim, é uma história e real. É uma história a real. casa existe. A casa existe. Ela tem um formato, né, específico, que ela parece um celeiro, assim, o formato, né? Ela tem aquela janelinha lá em Isso, cima. o casal Lorraine. Tem o casal Warren, e aí eles também foram chamados pra esse caso de Amityville. E eu só queria fazer uma citação da Lorraine Warren, que é a seguinte, sobre esse caso. Pra mim, o que existiu nessa casa foi com certeza de natureza negativa. Não teve nenhuma relação com alguém que em outras vidas caminhou na Terra em forma humana. É algo que surgiu das entranhas da Terra. Uau. Tipo, a mulher que já viu todos os tipos de demônios e não sei o que lá, ficou cabreira Eu quero com achar essa esse casa. livro. É bem pesado, é bem Vamos legal, procurar gente. docs. Horror em Amityville. Eu vou indicar o It, que é outra história do Stephen King. E essa história do palhaço Pennywise. Não sei se vocês assistiram o filme. Uhum. Assistiram, né? Enfim, mas é um livro... E é o meu livro recorde em tamanho, em volume que eu li. Ele é muito grosso, né? Nossa, ele é uma Chaproca. chaproca. Ele tem umas 1.300 páginas. Você pode matar com ele. Eu li ele porque eu comprei no Kindle. Senão não ia conseguir ler, não.
E demorei um tempinho pra ler. E a minha indicação é sobre essa história. História muito legal de Stephen King. Novamente numa cidade fictícia que fica no estado do Maine. E lá acontecem coisas estranhas, geralmente com crianças, num período específico de 27, 28 anos na média. Crianças somem ou são mortas, amputadas e coisas parecidas. E aí é uma investigação de algumas crianças que fazem parte de um clube, o Clube dos Otários. E essas crianças, elas conseguem determinar que há alguma coisa sobrenatural que ocorre na cidade. E a história se desenrola e o livro, ele mescla coisas que aconteceram no passado. No caso do passado desse filme é nos anos 50. E no presente deles, que é no ano de 1985. Então o livro mescla. Não é metade do livro eles jovens e metade do livro eles adultos. É tipo mesclando. Um capítulo é criança, outro capítulo é eles adultos. Então uma história completa com a outra. E é muito legal, muito envolvente. E novamente, como é uma história de terror... Envolvente. Como é uma história de terror, fica muito mais legal de imaginar as coisas acontecendo. Mas então, você que leu e viu a primeira parte, o que é melhor? Filme ou o livro? Então, eu não assisti esse filme agora. Ah, você não assistiu? Não assisti o filme, mas eu assisti o filme dos anos 90, mas assim, eu comecei nos anos 90. Ah, mas dos anos 90 não dá pra comparar, né? Tem que ser mais com a versão de agora. Mas eu só vi crítica boa sobre o filme e eu queria ter assistido, mas aquele negócio, né? Cinema, né? Tá dando não, né? Eu assisti em casa ele. E assim, eu não gosto de filme de terror, eu não consigo, eu tenho crises. Eu adoro. E eu não achei ele tão terror, assim, tão terror. Mas isso é legal também. E você eu colocou assusto um ponto. com Catibum. Isso. Você colocou um ponto bom. Não é um filme, não é um livro, uma história só de terror. Tem coisas de terror, mas é legal que é aquela história do Stephen King, onde tem um grupo de amigos e eles são muito amigos, eles tentam chegar na solução do problema. Brotherhood, né, que fala? Brotherhood, Se né? descobrindo, Isso, né? então eles têm, por exemplo, eles são amigos, aí tem o gordinho, o loser, que gosta da menininha, da ruivinha. A ruivinha, ela é abusada pelo pai e ela gosta do líder do grupo, aí o gordinho não sabe disso, e aí fica aquele triângulo amoroso, mas é bonitinho o jeito que é abordado. A história da cidade e o terror em si é um pano de fundo. É legal a história dos protagonistas, cada um deles tem uma história específica, então é muito bonitinho. Quem já assistiu aquele filme Stand By Me, Conta Comigo, de 1986, vai se identificar bastante, porque é o mesmo esquema, que é um grupo de amigos e vão atrás de uma solução de um problema, e é isso aí. Eu vou indicar mais um livro que é As Crônicas de Amor e Ódio. Não sei se vocês já ouviram falar. Não. É uma trilogia e eles mantiveram o título dos livros, eles mantiveram em inglês. Então ele começa com The Kiss of Deception, depois é The Heart of Betrayal e termina com The Beauty of Darkness. E essa trilogia ela vai contar a história da princesa Arabella. E o que é legal nesse livro? What? Me pergunte, B, o que é legal nesse livro, O que B? é legal aí nesse livro? Mas o que é legal, Batatinha. Batata? Ele é um livro de mulheres fortes. Então, tem a parte de romance do príncipezinho com a princesinha. Tem. Mas o que é mais legal é que é um livro que ele é conduzido pela força das mulheres. Elas chutam bundas. Legal. Então, ele vai contar a história da princesa Arabella e ela foge com quem? Com uma amiga dela. E não com um cara. Entendeu? Ela não é lésbica. Tá. E aí depois elas vão parar num povoado e elas ficam num povoado com quem? Com 3 mulheres. Então toda a história, Legal. ela é contada com base na força da mulher. Então ele não é um livro feminista, mas é um livro que eu acho bem interessante, bem legal pra se ler. Tem a parte boba, como tem todo livro, romance, água com açúcar, que precisa vender. Mas Qual que é o nome do livro poder mesmo? feminino aí é legal. Qual que é o nome? As Crônicas de Amor e Ódio. É uma trilogia. As capas do livro elas são lindas, que elas são Dark Side. Darkseid vende livro pra caramba. Darkseid é top, hein? Pode Darkseid, se você estiver ouvindo, mande livro pra nós. Resenharmos. Beijo, Darkseid. Sim. A gente te ama. As Crônicas de Amor e Ódio é um livro fácil de ler? Assim, Sim. Os 3 livros, dá pra matar em pouco tempo? Depende. Não quesito do tamanho do livro, mas... Então, depende da sua velocidade de Complexidade. leitura. Não, a complexidade não tem nada de complexo. Ele é bem feito pra adolescentes. Entendi. Então ele não tem nada de complexo, não. Vamos falar, então, me indicar, então, alguma coisa voltada pra música. Algo, Bora. artista, banda, alguma coisa. Vamos. Vai, B, você. Eu primeiro? Isso. Eu quero indicar uma banda clássica, que é uma banda que eu sempre tive um pouco de preconceito com ela, porque ela tem uma música muito famosa, que eu acho ela muito chatinha. Porém, esse álbum é um dos álbuns mais vendidos na história. Eu vou falar pra vocês da banda Eagles, que é uma banda norte-americana dos anos 70, que mistura
um pouco de country, com aquele rock and roll malicioso dos anos 70. E o álbum é o Their Greatest Hits, que é um álbum coletânea, e ele engloba as melhores músicas de um período específico, do início dos anos 70 dessa banda. Não tem Hotel California, que é a música que eu citei no início. Eu não gosto de Hotel California. Não tem nada contra a música, mas eu acho ela muito chatinha, muito longa. Quando eu penso em Hotel California, eu penso em um bar, um boteco e um tiozão jogando sinuca ouvindo ela. Mas o álbum é muito legal. Take It Easy é a música clássica, é a primeira música que toca. E é um álbum que eu recomendo, do início ao fim. É curtinho também, né? As músicas são bem curtas. E é um álbum muito legal de ser ouvido. Recomendo. Nice. Caju. Quero indicar uma artista nova. Ela chama Bishop Briggs. Bishop Briggs. Ela é uma inglesa, mas ela mora na Califórnia. E o estilo dela é total indie alternativo, um pop, meio rock alternativo também. É bem bacana. Ela surgiu há uns 2 anos, mais ou menos. Ela só tinha um EP e agora ela lançou o CD dela. É um CD bem curto, acho que tem 8, 9 músicas, é bem curtinho. Mas as músicas são bem bacanas, assim. Tem uma que eu gosto muito, que chama Hollow Grounds. Ela é novinha, acho que ela tem uns 24, 25 anos. E é bem bacana o tipo de música que ela faz. A Hollow Ground, que é solo sagrado, é uma música tipo bem forte, assim. A letra, o estilo da música. Tanto que sempre que eu tô ouvindo ela no metrô ou no busão, eu me imagino num programa de tipo The Voice. Se eu fosse no The Voice, eu cantaria essa música, sabe? Assim, porque ela tem uma expressão bem forte. Eu acho muito legal. Ela é pouquíssimo conhecida, mesmo lá fora ainda. Pra quem não conhece ela, teria alguma referência? Por exemplo, se parece com alguém ou não? Ela é bem individual, é bem, assim, bem específica. Diferente. Eu acho que é bem diferente. Não tem influência assim que você pode citar? Parece com cantora X ou cantor. Ela... Cara, talvez se eu citar alguma outra influência, ninguém vai conhecer também. Tá. Mas é uma pegada... É um indie pop mesmo, assim. A gente pode pegar um indie pop. Ela escreve algumas músicas e os clipes dela são completamente malucos. É bem visual, assim. Procura no YouTube também. É bem bacana. Vai, B. Eu sou um velho paia. A indicação que eu vou dar é uma banda clássica, que é o Rush. O disco tem vários discos clássicos do Rush. É o Moving Pictures. Moving Pictures, ele contém o maior clássico dessa banda, que é o Tom Sawyer. É aquela música que quem assistia MacGyver nos anos 80 e 90 lembra que iniciava Rede Globo apresenta Profissão Perigo. E aí a introdução era Tom Sawyer. Que legal! E baterista clássico, um dos melhores bateristas do mundo, no mundo do rock, que é o Neil Peart. Composições de alto nível, complexas, porém de muito bom gosto. E é um disco muito legal, recomendo ele pra vocês. Tem vários discos legais do Rush, mas esse aí especialmente é o mais clássico, contém mais hits. Músicas como Witch Hunt, YYZ, enfim, são músicas bem legais. Eu tô ouvindo o Rush ultimamente, é uma banda que eu não ouço já tem um bom tempo, mas eu voltei a ouvir nos últimos meses para cá. Recomendo. Nice! Eu sou tipo o tiozão da Kiss FM. Agora eu vou indicar pra vocês uma menina muito legal. Ela chama Alice Merton. É uma alemã, mas ela vive no Canadá. Tá no Spotify, sim. Tem lá o CD dela também. O CD dela chama Roots, No Roots. Aliás, esse CD é de 2017, ela vive no Canadá, agora canta em inglês. E é muito legal, é uma pegada bem pop, assim, indie também. Tem letras bem bacanas e é o tipo de CD pra você ouvir e andar tranquilo na rua, ou ouvir no trabalho quando você quer dar uma relaxada, Good sabe? vibes. É uma música, uma pegada bem gostosa, assim, mas é uma pegada legal, sabe? Não é nada pra você ficar sofrendo ou pensar muito na vida. É pra, você relaxar. Assim. Relax. Relaxar com uma música gostosa. É muito legal. Alice Merton. Tem no Spotify, o CD dela, e chama No Roots. That's my opinion! Seriados. A primeira que eu vou indicar é meio que um reality show, que chama Nailed, alguma coisa assim, não sei explicar. Não sei falar. Mas é tipo como se fosse Mandou Bem, não é isso? Uhum. Que é um reality show... Agora você foi Silvio Santos total. Mas disse como se fosse Mandou Bem. Não, mas no Netflix tá escrito Mandou Bem. Mandou Bem? E ele é um reality show onde 3 aspirantes a
cozinheiros, confeiteiros, Ah, eu vou adorar isso. vão participar desse programa. Então, tem uma apresentadora loucaça, aí você tem mais dois jurados lá, e aí o que acontece? Eles vão lá e tem que fazer uma sobremesa X. Só que a sobremesa X é algo que é meio complexo. Pra quem já não sabe cozinhar direito, Ah, eles são noobs, assim. eles acham que eles são isso. puta cozinheiros. Ah, tá. Mas eles são, não são amadores, não são nada amadores. profissionais. São nada profissionais. Então aparece lá, tem um dos episódios que eles têm que fazer um tubarão. Um bolo de tubarão. E, cara, saem umas coisas extremamente crotas. Filme de terror. E essa apresentadora, em alguns programas, cada um tem um bônus. Aí um dos bônus é fazer com que ela irrite os outros dois participantes. Aí ela vai lá e fica na orelha do cara, né? Tipo, e aí? Fica gritando, falando um monte de merda, É muito atrapalhando engraçado. eles. Ela é comediante, a apresentadora é comediante. É muito engraçado porque ela tem uma voz muito estridente. Então, quando acontece essa parte do bônus, é extremamente engraçada, gente. Ela tá no Netflix, é bom você Tá no falar isso Netflix. também. Aqui, já achei. É a apresentadora Nicole Beer. Nunca ouvi falar. Nossa, 6 episódios de 30 minutos. É porque, sabe alguma coisa que parece que foi feito despretensiosamente? Parece E aí que é fez isso. sucesso. É. E aí fez sucesso e provavelmente vai ter mais. É que nem o Queer Eyes. Tipo, ele foi feito meio que despretensiosamente, porque é um relançamento com pessoas novas do programa antigo que tinha lá na década de 90. 90, acho, Não, né? 2000, já era 2000 Década de 2000 ali, mais ou menos. E foi feito também, foi feito de uma maneira, sei lá, vamos fazer, jogar 6 episódios, aí o pessoal gostou, bombou, vamos fazer mais. E é meio que esse mandou bem. Sem pretensão. Já Muito coloquei na bom, lista. É muito engraçado. É, Pra assistir, é tá muito aqui. engraçado. E o cara, o chefe de cozinha que participa com ela, que é um dos jurados, primeiro que ele não sabe tirar foto, porque todo episódio ele tira uma selfie. A selfie ou ele corta alguém, ou ela sai é possível. desfocada. Eu não sei porque que deram um celular na mão daquele cara. Justamente por isso. O cara tem É problema. muito estranho a foto. Porque é a foto capa, sabe, do episódio. Ele trava, ele começa a rir, ele é muito idiota rindo. Tipo, ele fica inconformado. Porque é umas coisas que o pessoal faz, tipo, vai fazer bolo e esquece de colocar farinha. Não, não é possível. Ou seja, a pessoa tá cozinhando um omelete, velho. É muito. Sabe? E o legal dos episódios é que eles mostram um pouquinho da vida da pessoa, sabe? Assim, tipo, ela em casa, eu faço muitas coisas, tipo um clipezinho, assim. E aí você fala, nossa, a pessoa, ela super entende, né? E E aí aí vai chega na fazer. hora e entende merda nenhuma. É que hoje eu não tô bom pra cozinhar. Caju. Eu vou indicar um reality que eu amo de paixão, Reality. que é o Survivor. O Survivor é um reality americano. Ele estreou em 2000, já tá na 36ª temporada. Caraca. É o No Limite? É o No Limite. É o No Limite? Exatamente. Quando ele veio pra cá, veio com o nome No Limite, apresentado pelo nosso querido Zeca Camargo. Zequinha. E só que ele tem uma dinâmica diferente do que realmente teve no Limite. Então muita gente, é igual no Limite, aí desencana, sabe? Ele é muito legal porque toda a temporada, apesar de estar na 36ª, você pensa, nossa, quem aguenta, né? Eu aguento, eu tô assistindo desde a 15ª e é muito bom porque cada temporada tem uma reviravolta diferente, uma dinâmica diferente e basicamente é o seguinte, eles colocam um número determinado de pessoas, às vezes é 18, às vezes é 20, 21, pessoas diferentes numa ilha, que geralmente é nas Filipinas, Sri Lanka, enfim, ilhas da Ásia, já vieram pro Brasil 2 vezes, gravaram na Amazônia e no Tocantins, 2 temporadas diferentes. E esse grupo de pessoas, cada um é uma tribo, eles fazem 2 ou 3 tribos, depende da dinâmica da temporada, e eles têm que se virar. Então, eles vivem com a muda de roupa que eles levaram, eles têm que aprender a fazer fogo, eles têm que caçar a própria comida deles, têm que pegar cocos, enfim. E cada episódio tem uma prova diferente de eliminação, de imunidade, desafios de recompensas. E é bem legal porque o público não interfere em nada no ganhador do jogo. Quem escolhe o ganhador do jogo são os jogadores. Olha que legal. Então, isso é um negócio que me pega muito, porque o público não vai interferir, não tem a votação, não tem a manipulação, são eles que escolhem. Então, conforme as pessoas são indo eliminadas a partir de um determinado momento da temporada, elas vão para um conselho, onde elas veem todas as eliminações. E aí, no final, quando sobrarem 2 ou 3 pessoas, elas têm que escolher, dentre aquelas, o vencedor. Então, é muito legal, é uma série que geralmente tem 13, 14 episódios. O resultado, ele
ele é feito ao vivo, então as pessoas gravaram ali durante 39 dias na ilha, e aí só 4 meses depois elas vão saber quem ganhou de verdade. E o público americano ama a série, ela já concorreu a diversos prêmios, ganhou 7 Emmys durante esse tempo. Pelo o apresentador tempo, né? é o mesmo desde o começo. Bem longa. E acho que passa 2 vezes por ano, E né? passa Nossa, 2 ele vezes por envelheceu, ano. hein? Ele foi companhão junto, assim. E é 2 vezes por ano, exatamente. Então é bem legal porque às vezes já teve temporadas que ex-participantes voltaram, teve temporadas que era só de ex-participantes, tem temporada que mescla fãs versus os favoritos. Enfim, é muito legal. Você pode pegar qualquer temporada pra assistir. É claro, se você algumas vezes tem algumas citações, né? Então você sim. já vai saber que é por causa daquele jogador, o jogador jogava de uma forma ou de outra. Mas é muito legal porque você pode pegar qualquer uma pra assistir. Não passa em nenhum canal da TV, não tem nenhum streaming pra assistir. Você Não realmente tem que baixar. Tem que baixar, porque eu procurei aqui e não achei. Você tem que realmente baixar e várias temporadas tem a legenda lá no Legendas TV também. Então é muito bom, é bem legal. É que eu gosto de Survivor. programa de É sobrevivência. muito bom. E não é só de sobrevivência, ele é realmente, eles falam Outplay, Outlast. Putz, são 3 coisas que eles falam, mas você tem que ter o jogo da convivência, o jogo de sociabilização, você tem que ter o jogo de força e você tem que ter o jogo ali de convencimento. Então são várias coisas que você tem que jogar. É muito bom, muito bom. Muito bom. Recomendo. Me interessou. Gostei. Podia ter um streaming fácil dele. Putz, podia muito. That's my opinion! Dark. É alemã, né? Ela é alemã. Dark, eu assisti. Muito boa, me surpreendeu. Inteira? Já? É maravilhosa. Dark é uma série alemã que se passa em uma cidade muito chuvosa. Novamente, uma ambientação que sempre me pega. Uma floresta que dá medo. Sim, é bem lúgubre, é bem melancólico o lugar. E a história principal é a respeito... Eu não quero dar spoiler, porque é uma... É difícil comentar porque você acaba... Assistam. Mas assim, só pra fazer ainda. comparativos. Quem nunca viu nada, né? Mas falam que é Stranger Things e tal. Não é que nem Stranger Things. Nada a ver. Nada a ver. Mas é uma história muito legal. Ela é mais pesada que Stranger Things. Mas é suspense, é drama. Na verdade, é alguma suspense. coisa que se repete de X em X tempo. Numa família. Ponto. Okay. Acabou. E assim, é uma história que não tem nada a ver com Stranger Things. Tá. A não ser assim, algumas referências, algumas coisas dos anos 80, mas Ok. é bem legal. Não é muito assim que nem Stranger Things se passa nos anos 80. Não tem nada. Ela não é divertida. Não, ela não é divertida, não tem momentos leves. É uma série que você fica realmente pensativo. Ela é muito boa porque os atores são muito bons, os personagens são bons. No começo é confuso, porque ela é alemã, então você tem que pegar o quê? Um caderninho ou mentalizar e pensar assim, esse fulano aqui, ele é pai desse fulano, que Tá. é tio do ciclano e cunhado daquele, porque é uma cidade pequena e todo mundo meio que junto, assim, Sim, todo mundo se se conhece. conhece. Mas assim, a partir do segundo, terceiro episódio, vai embora. Beleza. Assistimos uma tacada só num domingo chuvoso, sozinho. A gente tava eu e a Karina e a gente pegou e falou, vamos assistir? Era mais ou menos 12:00, terminamos meia-noite. Ah, sim, eu assisti, acho que eu assisti no ano passado ou começo desse ano eu assisti. Que é um tipo de série que você não dá nada, aí você assiste e você fala, caralho, velho. E aí eu fiquei pensando quando acabou, vi teorias na internet, então tem vários vídeos explicando. Vai ter segunda temporada? Com certeza. Vai ter, foi teve gancho. aprovado. E teve Legal. o gancho, acaba a série, você fala, tem que ter uma segunda Porque eu temporada. odeio assistir série que tá muito boa e acaba na primeira temporada. eu espero Gente, ser renovado. nossa, dá uma dor no coração. Não, né? fez sucesso pra caramba. Fez muito eu espero sucesso. ser renovado. E se eu não me engano, esse seriado era pra ser uma websérie. Ou foi é? uma websérie, alguma coisa assim. Alguma coisa desse tipo. Que legal. E aí conseguiram levar ela pro Netflix. Mas se eu não me engano, ela foi pensada como uma websérie, foi alguma coisa desse tipo. Mas ela é original Netflix ou ela só Ela é original. Assistam Dark. Mas ela não maravilhoso. mas eu acho que ela é distribuída pelo Netflix então. e não criada pelo Netflix. porque tá. tem essa diferença. Eu acho que é isso. Eu vi que a primeira série original Netflix é alemã. Todos os canais que eu certeza sigo agora. Mas é porque de série falam mas é isso. porque o pessoal É tipo olha, La Casa de confunde. Papel. Ela não é original Netflix. Não. ela é sim. distribuída Ela é na Netflix. distribuída em todos os outros países pelo Netflix. Mas ela é vendida como Netflix. Então, aí lá ela aparece, tá. original É. Netflix. É E igual ela não Better é. Call Saul, Orphan Black, só que elas não são do A Netflix. partir de agora, Não, é a partir de produzida. agora ela é Netflix. Segunda temporada. Terceira. Ah, A segunda, portanto, porque não existe primeira e segunda temporada. O que existe é uma única temporada. La Casa de tô Papel, falando você de tá falando. não. tô falando de Lá- Dark. tô falando de A Dark. Dark? É. A Dark é só uma temporada Aham. e aí vai chegar... A segunda vai ser do Eu Netflix, não sei se então. a segunda é esse ano, é Não 2017 ou sei, 18. acho que ano que vem. Se é 18 ou 19 que vem o Sei. Dark.
Mas é bem legal. Legal. Assista, Vou que é assistir, muito bom. então. Vai, mais uma pra acabar. O Bezão, a K e eu assistimos, é muito boa, é Wild Wild Country, que é a série. É uma série documental que conta sobre a história de Bhagwan e os como é que chama? Rajneeshis. Rajneeshis. As pessoas que vestem de vermelho, rosa, roxo e laranja. Roxo Vermelho. e laranja. É uma religião, a gente pode considerar uma religião, que foi fundada por esse senhor Bhagwan na Índia. E eles se mudam numa determinada época pra Oregon, nos Estados Unidos. E lá eles criam Essa galerinha apronta várias confusões. várias Literalmente. confusões. Montam uma comunidade / cidade em Oregon. É muito louco. Muito Acontece louco. coisa que você fala, não acredito. Eu fico a cada Não 15 acredito. minutos falando que loucura. Mas Meu ele Deus. é um seriado ou ele é É um um- seriado documental? É um seriado Documental. documental. Tem 6 episódios. Nada ali é encenado. Não, É um tudo- documentário. É um Imagens documentário. da época, e comentários pessoas- de hoje em dia. E pessoas falando sobre, personagens daquela época falando sobre. Testemunhas. Personagens pessoas- dos dois lados, Dos tanto dois de dentro lados. da comunidade como de fora da comunidade, Pessoas que moravam da ali em polícia. volta. É muito moradores da região, cidade da lá. cidade. Antelope, no Oregon. É pra lista. É Você fica assim, muito boa. não acredito. Aí passa na mesma Não, eu não acredito. ficava só assim, que loucura, não é possível. Ele falava que loucura toda hora, velho. Que loucura. Que loucura. Que loucura. E eu não sabia disso. E cada episódio você fica, meu Deus, não é possível que vá acontecer alguma coisa e pá, acontece outra coisa. Você, Tó. não, gente, como? Como eles Só conseguiram? digo que o morador do Oregon naquela época é 1981 até 85. Nossa, vivi uma vida gostosa, hein? Não, Tranquila. é toda hora na televisão. Sim. Era que a gente não viveu nessa época, mas e também a gente morando no Brasil, querendo ou não, Provavelmente devia chegar aqui- pouquíssima coisa, mas é muito louco e assim, pra quem nunca ouviu falar, nossa, não tenho a menor ideia de quem é isso. Realmente, você fala Bhagwan, eu acho que ninguém conhece, Não. mas o novo nome desse senhor é Osho. É o Osho. Então, muita gente aí que já procurou algum livro mais puxando pro lado budista ou procurando alguma coisa de Espiritual, de né? meditação espiritual, tal, já ouviu falar nele. Tem muitos e muitos livros do Osho. Então, é muito louco, assim. O Batata, você tem que assistir. Tá no Netflix, tá lá. Assistirei. Assiste logo. Assista amanhã. That's my opinion! Redes sociais. Eu vou indicar um que é o seguinte. É um Instagram que ele chama 9gag iGasm. Eles são vídeos que te trazem satisfação, porque eles são vídeos perfeitinhos. E ele traz satisfação. Tipo, se ele vai desenhar no cabelo de alguém, ele desenha tipo, perfeitamente, faz um traço perfeito. Ele vai fazer um bolo, ele faz um bolo retinho, perfeitinho. Tudo é perfeito, tudo aquilo bem feito. Entendi. Mas Você não fica dá horas. tristeza na vida? Não, É gostoso mesmo. é. Perfeição. Delicinha. Mas sigam. Não sei se vocês abrirem, vocês vão entender melhor o que é. Eu já tô vendo Tô aqui. seguindo aqui já. Tô vendo um cara arrancar a barba aqui, ficar com a cara simétrica, o bigode dele. Então, são coisas simétricas, coisas bem feitinhas, sabe? Coisas retas. Bem legal. Eu vou seguir agora. Vai, B. Dicas de perfil para ser seguidos no Instagram. Bom, eu tenho uma certa... como eu posso dizer? Uma fixação. Obrigado. Por florestas, coisas parecidas. Lugares lúgubres e melancólicos. Então eu sigo vários perfis de fotógrafos no Instagram que tiram fotos ou que são perfis que colecionam fotos de outros fotógrafos sobre florestas e lugares isolados. Então tem um perfil chamado Forest Horizon, e no Forest Horizon você consegue ver então várias fotos de florestas. Florestas com neblina, florestas em colinas, florestas vistas de cima, cabanas, eu acho muito legal, cabanas, choupanas abandonadas em florestas. E eu coleciono essas fotos lá no Instagram, né, naquelas coleções pessoais que você pode fazer. Eu tenho uma coleção de fotos de floresta, então sempre que eu vejo alguma coisa interessante relacionado, eu salvo. O porquê disso, realmente eu não sei. Mas eu adoro e gosto também muito de ver paisagens de viagem, montanhas, lagos. É um contato com a natureza. Eu não tenho nenhum contato com a natureza no mundo real, mas pelo menos no Instagram eu tenho. Essa é a minha dica de perfil
pra seguir. Forest Horizon. Ah, legal. Então você vai gostar do que eu vou indicar Vamos ver. pra você. Que é um Instagram também. Um Instagram que é @flipflops.blog. Sim. O Flipflops é um Instagram que é de um casal que viaja pelo Brasil e pelo mundo. E eles postam diversas fotos muito, muito bonitas sobre esses locais. Então tem dicas bacanas de Curitiba, Gramado, Minas, tem Tailândia, Filipinas, Islândia, diversos realmente locais, assim, eles viajam o mundo e eles vão postando essas fotos e é muito gostoso, assim, de você acompanhar, né? Acompanhar, exato, de você estar ali na sua timeline e ver uma paisagem super bonita, sabe? Dá uma paz, uma assim. energia. Isso, e é bem gostoso porque tem, como eles vão viajando pelo mundo, então eles vão pegando vários tipos de clima, vários tipos de paisagem, então tem as florestas, por exemplo, que você gosta, tem as praias, tem os monumentos. Eu tô vendo aqui. Tem bastante coisa diferente, assim, tem as pessoas dos locais, eles falam um pouco às vezes, então é bem bacana porque é uma cultura, um povo que eles vão conhecendo. É muito, muito bonito, assim, o que eles postam. Vira e mexe tem no Stories também, pra você ver alguma coisinha nova, mas o bacana deles é realmente o feed. As fotos que eles vão postando, assim. É muito gostoso, é super legal de vocês seguirem aí. É flipflops, chinelos, né? flipflops.blog. Eu gostei. Eu tô vendo aqui que eles estão na Tailândia agora. É muito legal. Tiveram muito fotos legal. aqui que eu acredito que eles estavam em algum país do hemisfério norte, bem no hemisfério norte, uma aurora boreal. Sim. Ouro Preto, também aqui no Brasil. Gostei, muito bom. É bem bacana. Eu gosto. Sigam lá. Karina. Então, YouTube. Tem um que chama Transdiário, que é bem legal. Você assiste todos os vídeos dele desde que ele começou a fazer as mudanças até hoje. O nome dele hoje é Luca. Ele já foi Isadora. Eu vi isso aí. E no YouTube é esse nome mesmo, Transdiário. E aí ele começou, tem os vídeos desde quando ele era uma menina e começou a perceber que queria começar a se modificar. Até hoje, que já tem mais ou menos um ano e pouquinho que ele já terminou. E aí ele tira várias dúvidas. Tem os vídeos de mudança do corpo, tem quando ele tirou os seios, tem ele falando de coisas idiotas, de tratamento, que as pessoas tratam com ele, conversando, tem vídeos dele com a ex-namorada, de quando ele era uma menina, então era uma relação lésbica, né? E como eles se tratam hoje, como eles são amigos. Ele morou um tempo em Portugal, então tem vídeos dele mostrando as diferenças daqui e de lá, nos tratamentos, até que ele começou lá, com o médico lá. E é bem legal, assim. Vale muito a pena assistir e escutar e ver. É curioso pelas mudanças da pessoa, assim. Ele faz, às vezes, de meses em meses, 6 meses, o que mudou de voz, etc. E você vê que ele é outra pessoa, muda o formato de rosto, de corpo, gordura, distribuição e etc. E também ele fala sobre questões mais profundas. Então, a parte psicológica, as pessoas que foram e voltaram, o jeito que a família trata. Às vezes, quando ele foi viajar pra Disney, sei lá, e ele tava com o nome de Isadora ainda no RG, coisas assim. Então é bem interessante, recomendo. Esse é mais cabeça, então é o Transdiário, mas é de um jeito muito tranquilo, assim, é um papo descontraído, é ele e a câmera só, não é nada demais, assim. Então tem desde coisas fúteis, tags, até ele falando de coisa mais séria. É bem legal. O Luca, recomendo. E tem um que é mais besta, também do YouTube, que é o Receitas da Vó Lourdes. Adoro a Vó Lourdes. A Vó Lourdes é maravilhosa. Ela tem 750 mil seguidores. Caraca. Sim, é um canal grande de receita. E ela é uma avó gaúcha, que realmente é a neta dela que faz os vídeos. E é ela na cozinha dela fazendo coisas do cotidiano. Um bolo de fubá, Vó Lourdes vai fazer. Churros, tem churros, Vó Lourdes vai fazer. Pão de batata, Vó Lourdes vai fazer. E aí, toda vez que eu quero fazer alguma coisa diferente, igual a minha Apple Pie que eu fiz aquele dia, receita Vó Lourdes. Aí eu dou uma chegadinha lá na Vó Lourdes. E ela é uma senhora gaúcha que faz tudo com a mão ali, de boa. E aí, às vezes, ela se atrapalha. E aí a neta vai ajudar, ou ela chama o marido. Ai, Antônio, vem aqui me ajudar. Aí ele abre a lata, volta a fazer. E assim, o canal é grande. Que legal. E ela passa umas receitas bem legais, de uma forma bem didática, assim. Faz de tudo um pouco, desde o dia a dia até coisas mais complexas. E é tão legal o canal dela que o Gusta,
Semana passada começou no canal dele um quadro novo, que é o Gustosuras, que é o Gusta cozinhando. E aí ele assistiu um vídeo dela e foi fazer os churros. E aí durante o vídeo ele ficava falando, a Lourdes falou que era assim, a Lourdes falou que era assado. E aí bombou mais ainda o canal dela. Assim, não é uma coisa que você vai pegar e ficar assistindo todos os dias. Mas eu tenho ela no meu feed e tal, certinho, porque quando eu quero alguma coisa, sei que a Lourdes já fez. Ela fez. E assim, é absurdo de como ela é simpática. Ela é uma avó. E aí tem vídeos reacts dela vendo as pessoas fazendo as coisas que ela já fez. Tipo, ela, meu Deus, olha que... o react dela com Gusto é maravilhoso. Qual que é? É Receitas da Lourdes. Isso, Receitas da Lourdes. Não tem como esquecer. Não tem como. That's my opinion! Podcast. Quem vai indicar primeiro? Vou eu que eu tenho mais. Karina, Esse topzera. aqui se chama Miserável e Medíocre. É basicamente um papo de bar, tá? Então são amigos. Tem 3 morando fora do Brasil, uma galera daqui. E aí é o MM, Miserável e Medíocre. E eles falam de assuntos variados. Então, desde política, desarmamento, até bebedeira. Então, é bem tradicional. Bem variado. É tipo igual nós, que fala qualquer coisa, tá? E eles é um grupo de pessoas bem variado, assim. É besteira atrás da outra. E eu gosto bastante. Eu conheci porque eles mandaram um spotzinho pro Rede Geek, do Ultra Geek. E aí eu achei bem editado e curioso. Muito bom. Eu vou indicar o The Libraries Open. Ele é um podcast pra quem gosta de RuPaul's Drag Race. Amor! Olha aí. Eles fazem review de cada episódio, então são 2 horas ao vivo, dá pra escutar ele ao vivo e depois pelo feed, falando sobre o episódio anterior de RuPaul's Drag Race. Um dos quadros deles, eles comentam sobre alguns problemas no meio LGBT. Então, recentemente teve o problema de assassinarem um LGBT no Rio de Janeiro, lá no meio da comunidade. Aí eles comentam, dão a opinião deles. Eles queimaram, né? Então, pra quem é fã de RuPaul's Drag Race, eu acho bem legal o podcast deles, porque eles explicam, eles fazem um review do episódio detalhe por detalhe, dando opiniões. E outra coisa, tem um grupo no Facebook deles que chama A Biblioteca, que é muito mais legal você interagir por ali, ficar por dentro do RuPaul's Drag Race em si, do que das páginas oficiais, do que das páginas mais populares que tem de brasileiros, porque essas páginas mais populares, elas estão muito cancerígenas. Elas estão muito preocupadas mais em condenar a sua opinião, né? Mesmo sendo um público LGBT, tá mais preocupado com isso, do que dar apoio, essas coisas. Então, The Libraries Open, escutem, é legal. Eles são simpáticos. Dá pra escutar tanto pelo site lá deles, que acho que eles gravam pela Rádio Sense, que é uma rádio online lá deles, e também pelo feed. That's my opinion! Vou indicar por último um site que ele chama ouvindopodcast.com.br. Pra quem não gosta de ficar escutando por aplicativo e prefere escutar no computador, direto pelo PC... Memórias, né? Memória no celular. Complica. E eu até porque escuta no trabalho, Sim, né? Trabalho escutando, em vez de ficar fácil. escutando pelo celular, ficar gastando bateria, escuta pelo computador. Então, por esse ouvindo podcast, os principais podcasts, inclusive o nosso, tá lá. Opa, que Opa. coisa, hein? Nossa, hein? E é um projeto bem bacana, então se quiser escutar tanto o nosso podcast como os que vocês já estão acostumados a escutar, pode escutar por esse site, que é o ouvindopodcast.com.br. Fechou? Fechou. Opa, pode deixar. Valeu. Muito legal o site. Tchau, querida! Se tiverem algo pra indicar, manda pra gente. Manda pra nós. Se você tiver Indica nós, indica nós. E esse foi mais um episódio do nosso podcast. Gostou? Compartilhe a sua opinião com a gente. Agora você pode mandar um e-mail para nós lá no batatassuasfritas@cafofodobatata.com. batatassuasfritas@cafofodobatata.com. Quem sabe a gente não lê ele nas próximas edições. Você também pode conversar com a gente através das nossas redes sociais, tanto no Twitter como no Instagram ou no Facebook. Nós somos o @cafofodobatata e no YouTube @cafofodobatata oficial. Esse podcast foi apresentado por cafofodobatata.com. Semana que vem tem mais um episódio. E não esquece, manda um e-mail para nós, hein? batatassuasfritas@cafofodobatata.com. Batatas suas fritas.